advogado criminal no Rio de Janeiro, já há 40 anos, e a minha relação com a Lava Jato foi uma relação embrionária, ela começou no primeiro dia. Né? Eu estava jogando tênis e um cliente amigo ligou que um sócio dele, que estava montando a sociedade, estava tendo uma busca e apreensão na casa dele e pediu para comparecer lá e acompanhar aquela busca e apreensão e dar assistência àquele sócio dele, que era o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, aposentado, que estavam fazendo um negócio de mini refinarias, né, espalhando refinarias pelo Brasil em pontos que tinha produção. E aí acompanhei o Paulo Roberto naquele primeiro momento, primeiro depoimento do Paulo Roberto. Estive na casa dele, a busca e apreensão se encerrou, nós fomos para a Polícia Federal, fomos no meu carro, conversando, procurando saber exatamente o que era aquilo. E lá, na Polícia Federal, a decisão se presta depoimento, não presta depoimento. Em razão das perguntas que eram formuladas, ele achou que deveria prestar depoimento, que ele tinha bons esclarecimentos para aquelas questões ali colocadas. Falavam do Roberto Youssef, a relação dele com o Roberto Youssef, que era a questão de um pagamento de um carro, havia a nota fiscal de uma Evoque, que ele havia sido feito pagamento, o carro era dele, havia sido feito pelo Roberto Youssef, se não me engano, de 300 mil anual. E ele entendeu que ele podia explicar aquela relação muito bem e prestou aquele depoimento. E no curso ali do depoimento encerrado começou uma excitação na Polícia Federal, e colegas meus que foram acompanhar a busca e apreensão depois no escritório dele, lá no prédio da Barra, do escritório do Centro Empresarial Barra Shopping, e que teriam imagens de que alguém, parente dele, teria ido lá enquanto fazia a busca e apreensão, enquanto ele tinha ido para a Polícia Federal, para fazer a retirada de alguns documentos, algumas coisas do escritório. Um fato que eu não tinha conhecimento, não tinha tomado conhecimento. E aí nós conversamos depois, eu alertei ele da gravidade daquilo, que provavelmente poderia ensejar a prisão dele. Não é? E aí tivemos um desentendimento quanto a isso, porque eu não fui informado daquela medida que surpreendia e que afetava também a defesa dele, medidas que seriam tomadas. E efetivamente, na quinta-feira, essa primeira busca e apreensão foi, se não me engano, na segunda, dia 17 de março, e na quinta-feira, dia 20, já estava sendo cumprido o mandado de prisão dele, e aí ele já constituiu um outro advogado para seguir na assistência dele. E esse meu cliente que estava montando a sociedade com ele ficou preocupado, tinha documentos lá da ligação dos dois, e achou que aquilo podia acabar espalhando para os negócios dele também, e pediu que eu continuasse acompanhando aquela investigação, o procedimento todo, para possível envolvimento, para poder ser chamado para depoimento, mas eu então iria assisti-lo dessa investigação toda. E aí eu fui acompanhando a Lava Jato desde o início. O Paulo Roberto contratou o Fernando Fernandes, depois o Nélio Machado, e eu fui acompanhando por conta desse cliente, que era muito diligente, lia as coisas todas, então a gente tinha que estar lendo ali. Foi feita uma força-tarefa no escritório, a Natasha, aqui, minha colega, sócia, já estava no escritório e participou ativamente de toda essa busca de informações que a gente tinha. E, na verdade, aí como a Lava Jato foi crescendo muito rápido, fui pegando outros clientes, pessoal da Sete Brasil e outras empresas, e aí eu tinha uma força-tarefa no escritório de coleta de informações. A partir de um determinado momento, quem no Rio de Janeiro, às vezes, era contactado por alguém que ia sendo abraçado pela Lava Jato, muitas vezes me procurava para saber o que eu tinha de informação sobre aquela pessoa dentro da investigação como um todo. Esse foi o meu início, a minha apresentação aqui inicial. Deixa agora aí a Natasha fazer agora. Meu nome é Natasha Chalub, eu também sou advogada, trabalho com o Carlos Eduardo há 11 anos. E a Lava Jato começou em 2014, né, como ele falou, e foi exatamente o ano que eu me formei. Então eu peguei toda essa transformação da advocacia, sendo fomentada pela mídia, e cada operação, que foi um evento, né, era um evento também midiático, todo mundo esperava toda semana o cumprimento das operações. Começou lá em março e no Rio de Janeiro chegou em 2016. Então a gente passou 2 anos acompanhando praticamente todo final de semana, toda quinta-feira ou sexta-feira tinha uma operação em Curitiba. Depois a gente já sabia que sempre tinha uma operação no Rio e em Curitiba.
E o nosso trabalho era exatamente esse, era entender essas operações para poder mapear o risco dos nossos clientes. Porque embora a velocidade na mídia fosse muito rápida, a gente precisava acompanhar o que estava sendo. Os processos eram gigantescos. Quando a gente tinha acesso, que normalmente demorava, tinham já 5.000 páginas. Então, como o Carlos Eduardo disse, a gente tinha que ter uma força-tarefa para poder mapear esse risco, analisar todos esses documentos e saber exatamente onde cada cliente estava exposto e conseguir, a partir de então, adotar qual era a medida necessária para cada cliente, né? E como que a gente ia defendê-lo, qual seria o melhor caminho para cada pessoa. Porque embora a gente tenha visto aí, e eu imagino que quem não vivenciou isso, a flor da pele como nós vivenciamos, tem imaginado que essas colaborações, né, que foram sempre muito ditas e mencionadas, que fosse sempre a primeira defesa, mas não era. Existia todo um processo por trás disso, de entender aonde estava ali uma vulnerabilidade. A colaboração, o Carlos Eduardo sempre diz isso, ela não é a primeira linha de defesa, né? Mas a gente já estava com tanta informação e já tinha tanto conhecimento dos fatos que por vezes esse acabava sendo o caminho, né? Então foi uma relação muito próxima e intensa com a Lava Jato. Bom, vimos em muitos casos. Então vamos entrar agora aqui, apresentar a questão fática para os aspectos jurídicos aí que vieram da Lava Jato. Não é? Você tem uma questão, todo processo criminal, a gente tem defesa de mérito, mas muito a defesa processual, que a investigação siga dentro das regras. E o que acontece é que, como a questão criminal envolve muito o lado emocional, inclusive 2 agentes públicos, ou especialmente 2 agentes públicos também, que fazem parte do sistema de persecução penal, onde não está incluído o magistrado, mas Polícia Federal e Ministério Público, eles acabam, no afã de querer confirmar as suas teses, jogando para o lado regras que são importantes de proteção e também, às vezes, jogando para o lado elementos que desmintam aquilo que é a tese, que é a crença deles. Eles, como agentes públicos, não deveriam fazer isso. Eles têm que coletar e juntar todas as informações que chegaram. As que são contrárias, as que confirmam a tese, mas aquelas que desmentem também, que podem ajudar a defesa. Essa é uma obrigação do servidor público que está à frente da investigação. Mas, como ele é um ser humano, ele tem as suas preferências, as suas crenças, ele quer ver a confirmação das suas convicções, muitas vezes isso não ocorre. E eles vão selecionando os elementos que vão juntando aos autos e apresentando. E também, muitas vezes, uma coisa que acontece é essa relação, uma relação espúria, uma visão equivocada do que é o papel do magistrado, onde o magistrado, o judiciário, se insere como parte desse sistema de combate à atividade criminosa e a querer fazer parte do sistema de persecução penal, que não é o papel dele, ele está à parte. Isso não aconteceu só na Lava Jato, isso ganhou uma projeção extrema, mas isso já vem de antes com outros juízes que nós vimos que tiveram a mesma participação e que depois saem candidatos a cargos políticos, né? Pode citar aqui a juíza Denise Frossard, lá no Rio de Janeiro, que teve o caso dos bicheiros, e depois se elegeu deputada, concorreu ao Senado, essa carreira política que ela fez, acabou se aposentando da magistratura e seguindo na carreira política, e muitos outros casos acontecem, né? Então, e a gente tem, na Lava Jato, vamos aos pontos aqui importantes da Lava Jato. Então você tem o direito, aquelas coisas que é importante, né, para nós, regra do jogo, e às vezes tem o lado do sentimento da moralidade. E muitas vezes o que aconteceu na Lava Jato de forma super exacerbada foi a vitória de um sentimento de moralização em detrimento do direito que foi jogado para escanteio, chutado para o lado. Então, o primeiro marco importante onde isso começou, eles vão atropelar essa coisa, como várias outras operações investigatórias acabam sendo exterminadas, sendo mal sucedidas, por conta dos excessos praticados para obtenção de determinados elementos. Excessos que levam ao vício daquilo que é obtido, porque é inteiramente ilegal. Há uma pressão mesmo, às vezes uma condução dos elementos que devem ser oferecidos para que a pessoa obtenha uma vantagem XYZ. Então eu coloco na Lava Jato, o primeiro marco importante foi quando havia a questão
da incompetência da 13ª Vara, porque já tinham agentes públicos com prerrogativa de foro, o deputado André Vargas, do deputado membro da mesa da Câmara dos Deputados na época, e o nome dele era citado, e tinha escutas com referência a ele, e aquilo prosseguia em Curitiba e não foi remetido para o Supremo. E quando foi remetido para o Supremo, foi remetido parcialmente, o que quebrava toda a regra, todos os precedentes do Supremo, que, na verdade, a autoridade superior é quem recebe. Você está fazendo uma grande investigação, descobriu que tem um deputado federal, um senador, a quem compete é o Supremo Federal, acompanhar aquela investigação, tem que tudo ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo, se entender que algumas coisas não devem ficar ali, ele devolve ou remete para quem ele entender que é competente. Mas não é a autoridade de primeira instância que decide, vou ficar com tudo isso aqui e vou te mandar só isso aqui, que é um erro crasso, porque a jurisprudência da época já era consagrada de que tudo se manda para lá e a autoridade superior é que decide o que fica com ela, o que ela acha que não deve ficar ali. Não é a instância mais baixa. E isso foi feito, no afã deles prosseguirem com a investigação e não interromperem, remeteram só um pedaço que dava da participação do deputado. E, numa reclamação, o ministro Deodir Savassi, que, seguindo a jurisprudência do Supremo, decidiu que realmente aquilo era um erro, mandou flagrante excesso de prazo, soltar tudo, que fosse remetido o processo na íntegra para o Supremo Tribunal Federal e que fossem soltas as pessoas que estavam presas. E aí o primeiro marco que você teve, Vitória, é o juiz de primeira instância não cumpre a decisão do Supremo, seja a expressão que queira usar, eu acho que ele deu uma peitada, a expressão que ele deu uma peitada no ministro, né, do Supremo. Ele manda um ofício dizendo que tem dúvidas de cumprir, porque aquilo envolve traficantes, pessoas que estavam fazendo lavagem do dinheiro do tráfico de entorpecentes, não tinha nada a ver com a questão de lava-jato, de Petrobras, essas coisas, e a repercussão que aquilo teria e tal. E o ministro, que poderia perfeitamente ter dito, paciência, doutor juiz, a culpa é sua, porque o senhor ficou muito tempo aí investigando pessoas que o senhor sabia que não tinha competência para isso, não é? Então, essas pessoas vão ter que ser soltas, porque há um flagrante excesso de prazo, vai ter excesso de prazo, eu vou precisar de tempo para examinar isso aqui, por culpa sua, que não me remeteu isso no tempo oportuno, quando tomou conhecimento e me mandou isso aqui fatiado. A culpa não é minha, a culpa é sua, não é? Mas não foi o que aconteceu. O ministro aceitou aquele ofício incomum do juiz de primeira instância, então determinou, então vamos soltar só o diretor da Petrobras, os outros continuam presos, e fez também uma coisa do Supremo sobrecarregada, de processos que eles pedem vista e demoram muito tempo, mas fez um exame rápido, em coisa de um mês, eu tendo aquela coisa, não, então vou ficar só com isso aqui e o resto volta para Curitiba, e mandou de volta a parte que incluía o Paulo Roberto. E aí o Paulo Roberto é preso novamente, mal chegou em Curitiba, 3 dias depois já estava sendo decretada a nova prisão dele, e aí aquela coisa, a dificuldade, teve então, um momento, o que esse momento marca? Os tribunais superiores abraçaram a causa da moralização do que havia sido descoberto, um diretor da Petrobras, tendo um carro comprado por um doleiro, que já tinha tido um acordo lá com Curitiba, o Ministério Público logo, a Procuradoria-Geral fazia uma força-tarefa para então ficar acompanhando aquilo, tomou toda essa proporção, e o Supremo com uma velocidade incomum, naquele caso, já mandando de volta, e a prisão do Paulo Roberto. Primeiro momento da quebra da relação direito dos acusados e judiciárias das instâncias superiores, que para nós sempre foi uma instâncias garantidoras. Você sabe que quem está na primeira instância, o tribunal local, são muito mais suscetíveis ao clamor. Mas Brasília, eles gostam de dizer com o STJ, não, o processo aqui não tem nome, tem cara, eu tenho que aplicar o direito. Mas a repercussão nacional foi muito ruim. A gente tem duas coisas que, quando entram no processo, prejudicam muito, né? O Carrara já dizia, quando a política bate a porta, a justiça sai pela janela, né? E se bater a política com a imprensa, nossa, aí é um negócio avassalador, né? Sai correndo mesmo, a justiça abandona, você passa a ter um outro império dentro daquele caso, que é o império do arbítrio, da vontade, dessa coisa, e eles souberam usar isso muito bem. Então esse foi um primeiro momento que nós sentimos que os tribunais superiores haviam jogado o direito de lado para
para privilegiar a causa da moralização. E aí, muito importante também, na continuidade disso, nessa prisão do Paulo Roberto, outro aspecto importante era a absoluta incompetência de Curitiba para ficar investigando um fato que era do Rio de Janeiro, né? Que era a Petrobras. Duas questões importantes. A Petrobras fica ali na Vila X, continuação do Almirante Barroso. Eu olho da janela, vejo a Petrobras. E as operações todas são ali. É uma empresa de economia mista, que a competência é da Justiça Estadual, não é da Federal, então não tinha por que estar lá em Curitiba. Eles criaram uma questão artificial de que não, mas aqui envolve um doleiro que tem contas no exterior, para dar a competência da Federal, a Lei 7492, né, que estaria. E para puxar a relação lá do Paulo Roberto. Que era a questão. Aí o outro caso não tinha sequer denúncia. Onde estava investigando os doleiros não tinha sequer denúncia. Então levantaram da vinculação com aquela operação, que era a Operação Bidone, né, da vinculação para fazer aquilo. E aquilo foi para o Supremo, e o advogado Paulo Roberto tinha muita confiança que conseguiria soltar o Paulo Roberto pela questão da incompetência. Mas já havia aquela reclamação proposta antes, que foi dada a liminar, voltou para que fosse examinada a questão da competência. E ficou ali, e ele tinha muita esperança, o Nélio, de que fosse reconhecida a incompetência. O Paulo Roberto preso, já angustiado, a família, algumas pessoas orientando, que ele fosse para o acordo. Houve, de uma certa forma, eu acho que ele sentiu aí o abandono do poder político e econômico para ele naquela situação. Não teve apoio também das empresas com quem ele tinha tido negócios antes. Havia um certo receio de que ele fosse para colaboração, e qualquer contato ali com ele naquele momento poderia ser usado depois, no prejuízo deles. Ele ficou abandonado, mas ficou aguardando a decisão do Supremo, que o advogado passava com muita convicção essa possibilidade de ter uma decisão ali, a liberdade e o reconhecimento de que não seria punitivo. Mas o ministro Theory entendeu que, embora a tese fosse muito pertinente e sedutora, deu o que foi de dar um golpe interdicto, né? Esperança, não, o direito é bom, mas eu acho que o meio pelo qual está sendo apresentado uma reclamação não é o meio processual próprio, então negou a liberdade, o prosseguimento dessa questão da competência ser examinada ali no Supremo naquele momento. E aí era o marco que o Paulo Roberto estava esperando, a esperança daquilo, e aí foi a decisão, se não me engano, foi na terça-feira, e na sexta a advogada contratada, a Cata Preta, já estava fazendo a petição, apresentando de que ele tinha interesse em fazer a colaboração. Então foram duas decisões que juridicamente muito questionáveis. A primeira, que devolveu para a prisão dele, essa que não reconheceu a incompetência de Curitiba, que acabou se perpetuando depois por estratégia lá do Ministério Público, e que é um exemplo do o direito vai para escanteio em benefício da causa da moralização. E essa questão da competência, aí era discutível que era incompetente. O que o Ministério Público fazia? O Paulo Roberto, então, já tinha outro advogado que tinha um habeas corpus para discutir a competência. O que o Supremo queria que fosse. Tem que passar no TRF, um habeas corpus de competência, passar no STJ e chegar aqui no Supremo, né, como recurso de habeas corpus, que levaria muito mais tempo. Ficou discutido se a defesa não deveria ter feito essa opção antes ou não, achava que ia reclamação, até porque o Supremo pode dar habeas corpus de ofício. Então, se reconhecer que a prisão é de um juiz incompetente, várias vezes eles fazem isso, não conhecem da medida proposta, mas concedem de ofício porque tomaram conhecimento de uma flagrante ilegalidade, que eles têm que sanar imediatamente, né? Mas não foi essa a medida. E aí a questão da competência que o Ministério Público colocou, de que então Paulo Roberto, quem fazia o acordo, tinha que desistir das medidas propostas dos recursos, que é uma cláusula inteiramente ilegal, que o Supremo depois reconheceu essa ilegalidade, mas que foi usada excessivamente. Então essa questão da incompetência de Curitiba não era levada, não chegava lá em cima, porque um juiz incompetente prendia as pessoas eram levadas ao desespero, acabavam fazendo um acordo, no início os advogados, mas ele não é competente, faziam as medidas da questão da incompetência, mas no meio do caminho, o cara desesperado com a prisão, acabava indo para um acordo, e aí o acordo representava a liberdade, no dia seguinte, precisa então desistir daquele recurso, a pessoa então desistia, e as questões jurídicas não chegavam para serem debatidas nos tribunais superiores. Eu tive alguns clientes, né, e aí empresas que depois que começou esse caminho, depois que o Paulo Roberto fez o acordo, começou também a própria advogada, começa quem faz um acordo, puxam outros, às vezes, que estão referidos no acordo. Então você vê que é a mesma advogada, você tem a relação Paulo Roberto, Barusco, Júlio Camargo,
Mendonça, todo mundo representado pela Lava, porque havia essa coisa de querer puxar mesmo. A carta preta. Carta preta, havia a coisa de querer puxar. E eu tive um cliente que foi chamado lá por um indicado, vai lá conversar com ela, eu tinha sido referido, eu falei, eu não vou, não, eu acho isso não é isso o comportamento. O cara tinha um outro advogado, não tinha que estar indo para a reunião com outro advogado sem levar aquele outro advogado que estava lá. Então fazia essa coisa e também as delações ficavam encaixadas uma na outra, embora de pessoas inteiramente distintas, não é? Como você tinha uma mesma fonte ali apresentando, o encadeamento era evidente. Isso depois foi muito criticado no âmbito das empresas, porque as empresas você fazia às vezes colaboração de 3, 4 e tinha os lenientes embaixo, mas aí na lei apresentar como a Odebrecht 77 colaborações de uma vez só, é óbvio que naquele processo você tem internamente, acaba tendo uma troca de informações do que cada um está colocando. Há uma certa... Deveria, eu até te digo que na prática, esperava-se, com a competência, deveria ser mais afinado do que era. Não era tanto, não. Você tinha conflitos, a banda desafinava bastante, em várias coisas de empresas que eu acompanhei, tinha essa discordância, às vezes o que um estava colocando, o outro não tinha conhecimento, e às vezes faltavam informações, não havia um ajuste absoluto, não. Mas às vezes havia uma troca de informações, não é uma coisa que era absoluta em todos, né, por ser justo, mas às vezes pessoas mais próximas ali se comunicavam e viam exatamente o que cada um estava colocando, até para não ter contradições. E você tem a questão da memória mesmo, é muito falha. Às vezes, daqui a 10 anos, nós contando essa entrevista, ele vai contar de um jeito, você vai contar de outro. E a Lava Jato puxava isso, coisas de 10 anos atrás, 14, 15, 16, buscando coisa de 2006, 2004. As pessoas, nossa, empresas grandes, um participou de um período, outro participou de outro. Você tinha que ter mesmo, às vezes, uma união para eles lembrarem direito os fatos, até retratarem com maior fidelidade e precisão. Essa questão da diferença aí das lembranças. Mas isso é observação. Aí começou, está falando Paulo Roberto, e aquilo gerou um pânico no mundo empresarial, que estava vendo que a guerra estava sendo perdida. Os advogados tradicionais achando que iam ganhar nos tribunais superiores, e as pessoas vendo os tribunais superiores, o STJ e o STF, fechados nessa causa da moralização. Estava falando aqui, voltando ao ponto, eu até disse que, do jeito que está, o que eu estou vendo no Paraná, quando você tem um juiz que está numa linha ferrabras, prendendo todo mundo, a segunda instância, acompanhando, o desembargador Gebran acompanhando inteiramente, dando respaldo a tudo aquilo. E Brasília fechou também, quer dizer, a gente aqui fica desamparado do sistema de justiça. O sistema de justiça não está funcionando, ele se acoplou ao sistema de persecução penal. Ele passou a integrar o sistema. A se alimentar. Eles se retroalimentam, né? O cara prende aqui para criar pressão no outro, e o outro então ir para colaboração, e vai. Então, ficava muito difícil. Eu até falei, olha, está havendo o desespero dos empresários, indo, aí teve um outro marco, a questão do habeas corpus, foram presos vários empresários, se iam ser soltos ou não, é importante que eles fossem soltos, porque senão eles estavam indo acabariam indo para a colaboração, e teve eu estava conversando com o advogado, mas aí se o cliente vai para a colaboração ou não, havia um pedido de espera de um habeas corpus que seria concedido, talvez, e aí seriam soltos os empresários, e acabou que, mais uma vez, o habeas corpus foi concedido, mas não dando liberdade, foi todo mundo colocado em prisão domiciliar, ou seja, a decisão do Supremo, que poderia ser um alívio para o mundo empresarial, de dizer, olha, agora o Supremo está fazendo valer o direito novamente, que não teria um motivo para aquela prisão, aqueles empresários todos, não, de uma certa forma, o ministro Teori privilegiou a prisão, achou que ela tinha fundamento, que ela só não precisava ser o encarceramento, poder ser cumprida na forma domiciliar. Então, deu um conforto para os empresários que foram para casa, mas deu um respaldo à decisão judicial, dizendo que efetivamente havia motivos para a prisão daquelas pessoas, só que a prisão seria cumprida no modelo domiciliar. Falaram que isso aí foi tipo uma invenção, né? Uma inovação. Uma novidade, porque você tem a coisa para a prisão, né? Acho que ele deve sempre flexibilizar, mas vou dizer, é um conflito que existia, um poder de um lado perdendo para o outro, aquela mídia, nós acompanhamos cada semana a utilização, uma operação, a cada 15 dias, sempre, quanto tempo a Lava Jato ficou alimentando, né, o noticiário, aquela coisa, ao invés de ser tudo de uma vez, um processo contra uma empresa, não, fazia um processo aqui por um contrato, daqui a pouco um outro processo por outro contrato, essa coisa a miúde para manter o noticiário todo.
intensa em cima daquilo. Quando poderia ter sido feito, às vezes, um processo só envolvendo uma empresa só e um caso. Vou colocar aqui também uma explicação um pouco mais ampla, mas vou chegar nesse teu ponto aí, perfeitamente. A colaboração ela já existe na lei brasileira, existia lá atrás, no tempo do Império, processo de Tiradentes, é um exemplo clássico, como a partir da lei dos crimes hediondos foi colocado. Só que a colaboração ela dava um benefício de redução de pena de 1/3 a 2/3 no início. Já na lei 9.807, lei de proteção às testemunhas, foi feita uma ampliação. Ela passou a permitir também o perdão do colaborador. Então tinha a redução de 1/3 a 2/3 ou ainda o perdão. Que o Ministério Público já começou a usar em alguns casos, já não denunciando. Se eu vou pleitear o perdão, já nem denuncio, já exclui o cara da denúncia. Eu tive processo que isso acontecia. E a lei depois, o próximo passo, a lei de lavagem de dinheiro, também abriu, lavagem de capitais, abriu um aspecto do parágrafo 4º ou 5º, de que o colaborador, redução de 1/3 a 2/3, podendo o juiz mexer no regime de cumprimento, da progressão, ali foi dada a base jurídica. Essa não é a 12.850. Não é a 12.850. É a de lavagem de dinheiro. Lavagem. 1805, 1913. 1913. 1913. A lei de lavagem de dinheiro, ela tem o dispositivo. E aí o Paraná começou a usar, num caso de doleiros, esse modelo da lei de lavagem, que dava uma liberdade maior, não só redução de 1/3 a 2/3 ou perdão, da lei 9.807, mas a lei de lavagem já deu, inclusive colocar em outros regimes, ao invés de o cara condenado a 10 anos, ao invés de regime fechado, regime aberto, e eles começaram a fazer no Paraná, na operação do Banestado, CC5, acordos com os doleiros com aquele modelo, por conta própria, um local único no Brasil, que o juiz Sérgio Moro, com os procuradores, faziam aquele modelo lá de acordo. Para nós aqui do outro lado do país, achava aquela coisa, é uma novidade, uma coisa que não existia, mas o cara lá faz daquele jeito, mas é assim, mas ele está fazendo assim, então tá bom, seguindo o modelo americano lá, faz e segue aquilo. E aí quando veio na Lava Jato, importante a lei 12.850, que aí traz o acordo de colaboração já existia, a colaboração já existia. Então como é que a colaboração, o que ela é? Ela é uma causa especial de diminuição de pena. Ela é uma causa extraordinária de redução de pena, que o cara está admitindo o crime, ele está colaborando, e nós vamos mudar a pena, ao invés de 20 anos de prisão, tu vai ficar com 2 anos em casa, tu vai ser condenado, mas vai cumprir em casa. Foi dada essa liberdade ao poder público de, pela colaboração, pelas informações, reduzir a punição dele. Então isso já existia na lei. A 12.850, no fundo, ela traz um elemento novo, ela regula o acordo de colaboração, mas ela cria um limite processual que não foi respeitado, que é o limite que ela não é um meio de prova, ela é um meio de obtenção de prova. É como determinar uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão. Vamos ver o que a gente pode dizer. Ela não é uma prova por si só. O juiz decretou a busca e apreensão, então o cara é culpado. Não, tem que ver o que vem dessa busca e apreensão. Né? Mas, então, ela coloca um limite na avaliação processual do que vem a ser a colaboração daquele elemento fornecido na colaboração. Então ela coloca o limite quando ela indica como meio de obtenção de prova e quando ela no parágrafo 16 diz ninguém pode ser condenado só com palavra, prova de colaboração. Que já é uma coisa antiga, doutrinariamente a gente já critica. A chamada de corréu já não pode ser exclusivamente para condenar. E naquele tempo nem dava as vantagens ao corréu, mas o corréu achava que, às vezes, ele dividindo a culpa dele, ele se sentia, não, mas fulano também está envolvido, Beltrano e tal, uma posição moral melhor. Aquilo devia ser visto com desconfiança, porque todo mundo gosta de jogar para um terceiro a sua responsabilidade. Né? Embora às vezes seja só dele, ele gosta de jogar para dividir, para se absolver um pouco perante o meio social. Foi conduzido a fazer aquilo por alguém e tudo mais. Então, antes da colaboração, a doutrina já repudia a força probatória da chamada de corréu, que mesmo que você não dá, sem dar vantagem de redução de pena. Né? A confissão, sim, você tem uma circunstância atenuante, mas uma redução fraca. Mas a chamada de corréu era muito fraca. Então a colaboração mais ainda, você tem que ter todas as reservas, porque você está dando uma grande vantagem para aquela pessoa que já delinquiu, que já rompeu o crime. Às vezes é o cara que vive do crime pelo crime para o crime, é o modo dele de vida. Não é? Então, se ele faz aquilo, se ele rompe com o pacto social, com as regras do jogo,
para ter a vantagem econômica, ele vai romper também, você tem que ter reservas para obter a liberdade dele, para obter o conforto. Não é? Então você não tem que acreditar, valorizar essa palavra dessa pessoa, os elementos que ele traz. Então ali colocou esse limite. Só que aí, isso foi utilizado de uma forma equivocada e que não estava na lei. Como foi utilizado praticamente como meio de prova, com a palavra dos colaboradores, fundamentando sentença, de não, mas não é só isso, porque tem aqui um documento, ele trouxe aqui um recibo do estacionamento, né? A entrada que estiveram no shopping, eu posso estar no shopping com você, mas o que eu conversei com você é um outro, dizer que nós fomos no almoço, está aqui, ó, paguei com o cartão, não está provando nada, não é? Pode provar no máximo que estiveram no mesmo local, ou que esteve naquele local que diz que esteve, ponto. Não é? Mas aí houve uma valorização excessiva, esse seria um elemento a mais, esse simples papelzinho feito de maneira unilateral, o elemento a mais que dava suporte para que aquela colaboração virasse uma prova, né? Um meio de prova e os abusos de medidas cautelares, a lei só impede de condenar, mas medida cautelar, busca e apreensão, prisão, essas coisas todas eu vou fazendo, pode à vontade. Né? E aí foi utilizado isso como um instrumento de pressão, de tortura. Eu digo, a prisão provisória, ela é o pau de arara da democracia. Prisão temporária, provisória, preventiva, é o pau de arara da democracia. Os caras vão prendendo, mantendo a prisão, e se você não tem a instância superior que vai soltando, o cara vai se desesperando. Daqui a pouco ele diz qualquer coisa para obter a liberdade, se isso vai sendo acenado para ele. Essa cenourinha de que conta aqui, que aí você vai ter a liberdade. E aí os exemplos foram muitos, eles trabalharam muito bem com os exemplos. A justiça criminal trabalha muito com exemplos para inibir e exemplos para incentivar. Exemplos para inibir. Essa mídia toda semana que vai prendendo, vai gerando um pânico aqui e criando quase um exército de pessoas apavoradas, medrosas, querendo ir para, meu Deus, é melhor eu ir logo antes de eu ser preso. Né? Porque o cara que está fazendo a colaboração antes, esse está ficando solto, está ficando em casa. Então eu vou esperar a polícia bater aqui e me prender ou vou correr antes. Né? É sempre você faz uma publicação. O sistema criminal ele funciona por amostragem, uma amostragem seletiva. Você sabe a quantidade de crimes que não são sequer reportados, não é? Mas eles procuram fazer exemplo. Na época do imposto de renda, antigamente passava o anúncio, o imposto de renda, Al Capone foi pego pelo imposto de renda, o Leão aí antes, mostrando, para as pessoas ficarem com medo na hora de sonegarem menos. Nos Estados Unidos usavam, como efeito de prevenção, na época de festa de fim de ano, Natal e Réveillon, as pessoas bebem muito, tinham muitos acidentes, então no início de dezembro eles davam sentenças pesadíssimas para motoristas embriagados, para prevenir os excessos de dezembro. Então é uma coisa, um modelo usado na justiça criminal, essa utilização de mídia, de publicidade, para você gerar o medo nas pessoas e inibir um comportamento, ou gerar o medo e incentivar o comportamento, ou seja, vamos buscar aqui, procurar para fazer a colaboração. E aí na colaboração, o processo era as pessoas, às vezes, tomadas desse medo de que a coisa está se aproximando, está batendo na porta. Como é que funcionava? Os advogados tinham lá, você tinha que se apresentar ao Ministério Público, a procuração da pessoa, dizer o que ele tinha talvez de elementos, eles ouviam aquilo para ver se aqueles fatos interessavam a eles ou não, e se interessasse, chamavam para uma entrevista para poder avaliar se a coisa ia evoluir ou não. E aí, nessa que você vê o móvel deles é exatamente na entrevista que eu participei de uma, e que era um gerente da Petrobras. Eu, obviamente, por questão de confidencialidade aqui, não vou citar o nome das pessoas, é claro. Mas é um gerente da Petrobras, e que ele tinha me revelado, tinha um fato pequeno que tinha sido descoberto, mas que tinha outros fatos para trás, né, da passagem dele na Petrobras, que ele tinha medo de deixar aquilo descoberto. Eu falei, bom, vamos ver lá, vai para a entrevista, se for o caso, você tem que falar a verdade lá, porque depois eles colocavam uma cláusula também absurda de que qualquer coisa que você tivesse omitido, você perdia o acordo inteiro, você contar tudo. Quando, na verdade, a lei da lei é você colocar os crimes daquela organização criminosa. Era a lei, né, de combate às organizações criminosas, você tinha que contar aquilo. Você não ia contar, lá atrás eu matei um namorado da minha filha que eu detestava, isso tem nada a ver com aquela atividade, né? Um dia eu bebi e atropelei e fui de louco, não tem nada a ver com aquilo. O objetivo é a cor. Eu estou trazendo esses fatos aqui, que são importantes, é para combater o crime organizado, esses fatos são importantes para a organização criminosa, e eu então vou abrir mão de uma punição por conta disso. Não outras coisas pequenas que não tinham relação, ou o mesmo grande, mas que tivesse relação com a atividade da organização criminosa. Isso aí é puxado para dentro. Era um outro aspecto legal também, que foi feito de forma abusiva. Mas eles queriam, tem que contar tudo. Esse cara comia, bom, tudo.
O pessoal da Petrobras chegou, não, eu comecei, entrei na Petrobras, 90 e poucos e tal. Aí o primeiro episódio foi em 96 ou 98, alguma coisa assim. Ele narra na plataforma número tal, construção da plataforma, o projeto. Aí o procurador já logo interrompeu ele, falou, não, isso aí é muito antigo, não quero saber essa tua vida toda de história confusa, não. Vamos criar um marco aqui de 2003 para cá. A gente quer saber de 2003 para cá o que você tem. O que mostra, nitidamente, uma atuação, uma direção política de que interessava para eles o que vinha do governo do PT para cá. O que aconteceu no governo anterior do Fernando Henrique Cardoso na Petrobras não era do interesse deles. Então, e claro, tá ali, o cara não vai dizer, não, doutor, mas eu quero contar aqui que eu já estava envolvido nessa. Não, tá bom, só. Opa, menos, o advogado também não vai ficar, mas isso é a cena que eu presenciei, eu vi, eu estava lá, né? Eu tinha outro advogado. E aí, às vezes, também, então era uma coisa absolutamente direcionada, que é uma coisa muito ruim. O agente público, claro que ele pode ter preferência política dele, todo ser humano exerce a sua cidadania, a sua opção política e tudo mais, mas no exercício da função ele não pode fazer essa distinção. Ele não pode dar na função o direcionamento que eu quero ir contra os malfeitos do partido tal, do partido X e do outro, do governo anterior, não me interessa. Se a pessoa chegou ali e falou, ele deveria ouvir então todos os relatos. É assim que eu vejo. Então tinha essa questão. E outra na forma também da entrevista, uma condução com relação ao vocabulário, porque determinadas coisas, especialmente no âmbito empresarial, contribuição para eleição, aquilo é feito, não se enquadra no crime de corrupção. E eles faziam questão que as pessoas utilizassem a palavra propina. Então não é propina. Quando você, o deputado, não, eu vou dar lá, o cara pede, não, dá uma contribuição aí para a minha campanha, estou precisando. Essa relação do poder político com o poder econômico é óbvio que existia, né? As campanhas são caríssimas e eles saem pedindo as doações. Umas eram feitas por dentro, outras por fora, até porque as empresas tinham um limite de 2% e muitas vezes não encaixavam no limite. Ou às vezes não tinha interesse de tornar público, porque se deu para o fulano, daqui a pouco vem o outro também pedindo, veio um saco sem fundo. Então, resolve fazer a doação por fora, que é um crime eletrônico, mas que não está, o cara está dando com o objetivo, claro, de ter uma aproximação, um acesso, mas não está garantido que o outro lá, com a linha do partido, vai votar com ele na questão X, Y, Z. Não é? Ou às vezes mesmo já existe esse relacionamento entre eles. Mas eles queriam colocar que esse pagamento, essa contribuição de campanha, era sempre uma expressão propina, porque você ia colher uma vantagem depois, lá na frente, você sabia, e não tinha certeza. A gestão futura você vai ter que ver se as coisas vão ter licitação, se vai ganhar ou não, se o cara vai conseguir fazer um direcionamento ou não, às vezes até poderia colher os frutos ou não. Mas havia então um direcionamento quanto ao período, quanto a determinados agentes públicos que eles tinham mais interesse, como também uma nomenclatura que era imprópria, que era colocada do lado de lá para cá, e a gente tinha que ficar do lado de cá resistindo. Não, mas que não era isso, era dado, né, para que a versão, o cara narrasse o fato, não dando interpretações que não fossem possíveis aqui. Então, na colaboração era muito importante, um preconceito grande, natural, de grande parte da advocacia tradicional, com essa forma, com essa linha de defesa, e eu acho que isso gera uma falha, porque, na verdade, a colaboração é um assunto tão delicado que ela precisa de advogados com muita autoridade ali, para inibir tanto o agente público, na ânsia de querer colocar palavras na boca do seu cliente, como inibir também o cliente, na ânsia de atender à vontade do agente público para ter aquele benefício. Ele é um ser humano, ele está querendo aquele benefício, daqui a pouco ele começa a exagerar no fato para obter o benefício. Então você tem que estar ali imparcialmente, zelando para que não seja dado mais do que ele tem para dar. E essa pressão você vive, às vezes, dos próprios familiares. Eu tive uma reunião com um cliente que ele tinha feito os relatos todos, entregues, membros do Ministério Público estavam insatisfeitos, achavam que ele tinha que ter mais coisas, as expressões, aquele dinheiro tinha que ser para propina, se ele não sabe o envolvimento de alguém. E ele falou, não, ele e um parente dele, que era advogado também, discutiram e falou, mas eu não posso, o que eles querem é isso, se você sabe se fulano tinha conhecimento, isso, determinou essa coisa, não precisa falar, cara, eu não tenho esse conhecimento. Eu posso dizer assim, eu acho que ele sabe, mas eu não vou ficar no achismo. Achismo, para mim, dentro do plenário. Teve fatos? Fatos você conta. Eu acho, não tem. Tem que ter o fato que eu testemunhei, que eu vi, que eu vou relatar. Você tem que
limitar, porque senão o cara quer, você acha isso, você acha não sei o quê, e a experiência mostrou que essa coisa de rádio corredor, não. Você vai fazer a colaboração em cima dos fatos que você participou, dos fatos que você tem conhecimento de forma concreta. Não o eu acho, era impossível, era improvável, não. Eu tenho conhecimento por causa disso, ele tinha conhecimento por causa disso. E que havia essa pressão, e o irmão dele falou, não, eu falei, mas o que eles estão querendo, então vão ficar aqui a dificuldade, esse acordo tem dificuldade. Mas o irmão dele virou e falou assim, não, cara, mas não importa se você sabe ou se não sabe, você tem que dizer que sabia para atender o Ministério Público e você ter o seu acordo, porque senão você vai acabar preso. E eu falei, não, de jeito nenhum, cara. Ele vai ficar com isso aqui, nós vamos brigar com isso, vamos ficar restrito. Não pode sair demonstrando conhecimentos de fato que ele não teve, acusando levianamente. Isso é muito sério. Então, na verdade, a advocacia mais responsável, experiente, ela faz um freio, como eu vi em determinadas reuniões também, eu vi advogados que vão fazer e vão estimulando e vão botando as palavras para colocar o produto na forma mais atrativo, né? Colocando a noiva mais bonita, pintando a noiva para ficar. Eu também vi isso, então é uma linha, então você tem que ter ali o freio, advogado responsável, o freio do lado de lá, não, doutor, isso aí não é isso que ele está dizendo, é isso aqui e tal, é lá do que vai ficar. E a gente vê, e a lei depois melhorou muito, porque já passou a forçar a gravação dessas reuniões, e você vê em determinadas reuniões exatamente o que eu estou falando, os procuradores colocando as palavras na boca dos colaboradores, e os colaboradores só confirmando. Então havia essa indução. E nós vimos também, outro ponto ainda, na colaboração que não deveria acontecer, então você tem os problemas. O Ministério Público querendo pressionar para que venha o relato da forma A, B ou C. Uma forma discreta, não era escancarado, não era passar o relato e o outro assinar. Não era isso, mas uma pressão para que aquilo, se fora daquilo, não chegaria ao acordo, não teria o benefício. Né? Havia uma pressão nesse sentido. Você tem o lado daqui para conter. E a gente tinha uma sensação que depois se confirmou pela Intercept, aquela coisa, que infelizmente que havia uma interlocução, uma afinidade, uma atuação conjunta entre Ministério Público e autoridade judicial, que era inteiramente descabido. No Paraná havia essa ideia, não, mas você negocia com um, mas acho que o outro participa, tem conhecimento, tem uma colaboração de ver quais são os elementos que tem aí. E isso aconteceu. No Paraná, nós vimos, o processo foi anulado, porque entenderam que o juiz era parcial por conta da comunicação que ele estava tendo com o Ministério Público, aquilo que eu falei, o judiciário se integrando ao sistema de persecução penal, por um ideal político, que todos nós vimos mais tarde no projeto político deles, né? Uma bela carreira na magistratura, um cargo fantástico, a pessoa pede exoneração e vai ser ministro, agora se elege para cargo político, outro também, Ministério Público Federal, uma função maravilhosa que todos almejam também, renuncia para a política. Então você vê, num determinado momento, ele pode ter, que a função pública estava sendo usada para o objetivo político, onde ele tem um ideal de um partido, de uma linha que ele vai atuar, né? Que no exercício da função ele estava exatamente prejudicando o outro lado, não uma opção. Partido A, partido B, por onde que ele vem candidato? Partido A, quando na função pública ele trabalhou muito para prejudicar partido B. Não é? Então você vê essa utilização que é uma coisa muito ruim. Então é mais ainda, é uma interlocução e uma atuação da função pública para alcançar um objetivo político, às vezes pessoal, da carreira pessoal, mas às vezes não da carreira pessoal. Só apenas porque eu não gosto do partido tal no poder, eu tenho que ferrar esses políticos desse governo que é desse partido. O que eu falo, essa questão da advocacia eu acho que transcende a questão do acordo de colaboração. Não é? É uma coisa natural na advocacia que a partir de um determinado tempo um advogado é mais respeitado numa corte, o Supremo Tribunal Federal. Eu sou advogado, estou no Rio de Janeiro, mas quando tem lá um caso em Brasília, ele é aquele que atua no Supremo, que tem mais acesso aos ministros. É natural que quem mora em Brasília, quem está lá, tem mais acesso aos ministros. Isso não significa que ele tenha a decisão garantida, mas eu não posso negar que determinados advogados que atuam lá em Brasília têm muito mais acesso aos ministros. Tem os ministros no Zap, para ele marcar uma audiência, enquanto um advogado pena meses para ter uma audiência, o outro consegue uma facilidade. Isso é no mundo do judiciário, serviço público, com audiência pública, para a imprensa, para qualquer coisa, com uma pessoa que tem o acesso
é uma coisa importante, não é a garantia do resultado. Então, vamos fazer justiça aqui aos advogados, e isso existia. Mas, efetivamente, se o cara quer fazer um acordo, aí você tem duas coisas. Uma, às vezes, a pessoa já está ventilando o acordo. Tem advogados que dizem, eu não faço acordo de jeito nenhum. Então, aquele já está eliminado como primeira opção do cliente. Outra, uma negociação de acordo em Curitiba vai exigir que você busque um advogado em Curitiba, porque tem que estar toda hora lá falando. Você não vai ficar no telefone, liga, as conversas são todas pessoais. Aí realmente você tem determinados advogados que estão naquela... É como você buscar um advogado para uma área, eu quero um setor aqui empresarial. Tem que buscar um advogado que faz lá as várias empresariais. Você não vai buscar o que faz a vara de família. Não é? Embora ele possa conhecer o direito, mas ele não tem, sabe, nem chegar lá, tem duas portas e não sabe qual é que ele bate, que ele abre. Então você vai ter essa coisa natural no mundo dos negócios, na advocacia, em qualquer atividade profissional. Agora, quanto à preferência deles, eles podem ter pessoas que eles tenham mais confiança, eu não vejo isso legal. A ilegalidade é se ele der vantagens ao acordo feito através de um advogado, em detrimento do acordo do outro, às vezes com o mesmo nível de informação, a mesma participação. Isso está errado, ele pode estar privilegiando aquela situação ali. E às vezes essa coisa dos vazamentos, eles vão passando os vazamentos, como eu falei, uma coisa de tortura. E talvez advogados que eles tivessem mais confiança, eles pudessem colocar temas que eles tivessem interesse, olha, estamos precisando de um tema aqui para fechar um determinado ponto aqui, porque a gente tem uma coisa para desencadear, mas estamos precisando de alguém para botar esse assunto na mesa. Isso, de fato, aconteceu. Eu fui procurado uma vez por um advogado lá de Curitiba e tal, e ele falava, essa coisa de colaboração, como é que está aí? Teus clientes, tem lá um negócio, sou capaz de conseguir fechar um acordo muito bom, se tiver entregando alguém que tenha um negócio aqui dessa empresa aqui, que eles estão precisando fechar a coisa dessa empresa que era a empresa Chain. Eles tinham interesse na Chain, por algum motivo. Porque, cara, eles estão precisando, eles já fecharam uma esfera X, Y e tal, mas aqui eles estão precisando de uma coisa lá da Chain. Então tinha uma informação de que, naquela conversa, aí não tem procurado nada, a questão da Chain. E depois eu vi uma coisa desenvolvendo, por acaso, um cliente que, ele tinha realmente uma coisa da Chain, e aquela coisa da Chain desenvolveu Chain da plataforma, do banco, do Mato Grosso e tal, político, que a Chain era ter recebido uma vantagem numa licitação, que foi orientada, que era para pagar uma contribuição que ela tinha dado para a campanha do PT. E eles precisavam fechar esse benefício que a Chain fechou para pegar o resto todo que eles tinham. Precisavam alguém para botar, como muitas vezes a imprensa, o jornalista liga, doutor, sobre o assunto tal, o que o senhor pensa sobre isso? Se eu disser, acho isso um absurdo, não interessa, ele quer que eu dê aquela lei que é punitiva. Eu tenho que elogiar a lei que é punitiva. Se eu sou contra a lei que é punitiva, eu não vou ser chamado para entrevista. Não é? Então, você tem esses direcionamentos. E aí ele tinha. Então, essa coisa existia. Talvez da proximidade de ver aqueles caras que estavam ali mais próximos dele, recebendo informações dos temas que eles poderiam oferecer vantagens maiores, porque para eles era importante no desencadeamento. E aí, mais uma vez, um caso que era um desencadeamento político que ia bater aonde? Campanha do PT. Foi um período que a gente está vendo agora com a quantidade de informação que veio posterior, né? Foi um período que a gente teve muitas ilegalidades que foram confirmadas, um sistema que se alimentou e que também se beneficiou um pouco da falta de procedimento, principalmente das colaborações. Como o Carlos Eduardo estava dizendo, a lei posterior, que foi a vigência do pacote anticrime, ela veio para regulamentar a colaboração. Então, você passou a ter um procedimento, você passou a gravar as entrevistas. Isso, de certa forma, inibe um pouco a gana do agente público de direcionar determinados assuntos, né? Porque ele está sendo gravado. Então, como a gente não tinha esse universo antes, o pacote anticrime começou a ter vigência em 2020, antes era um cenário onde existia isso. Eu preciso disso aqui, você tem, você não tem. Era um lugar, um universo onde os advogados estavam tentando construir um acordo de colaboração com o Ministério Público e não existia uma paridade de armas, né? Então, ainda assim, você tinha que proteger seu cliente
tinha que se impor, né, dependendo da demanda que vinha, e tinha que tentar combater ainda as ilegalidades que estavam sendo confirmadas pelo judiciário. É um período que foi longo, a gente está vendo aí resultado disso até hoje, muitos casos sendo anulados, muitas condenações, né, sendo anuladas, a competência sendo discutida finalmente, a gente está vendo isso, a própria competência da Justiça Federal de Curitiba em relação à Petrobras já está sendo reduzida, né? A competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro, a quantidade de ações que nós temos visto que está sendo declinada a competência para a Justiça Estadual, que de fato era da Justiça Estadual. A gente está agora colhendo os reflexos disso, né? Mas foi um período de muito embate, eu diria, de muita resistência da advocacia, principalmente, né? Não. O período da Lava Jato, para termos de opinião pública, essa divisão que a gente tem aí, não é? Um lado reconhecendo os excessos e recriminando com verdadeira ojeriza, e tem um lado que apoia, que ainda vem e vai elegendo, né, os agentes destacados da Lava Jato. Mas, efetivamente, num estudo sério sobre o que foi a Lava Jato, foi um período de trevas, né, que num determinado parecia que não ia ter volta, mas felizmente esse aspecto da história, às vezes o próprio Gandhi dizia, não se desespere com um ditador, com um déspota, porque ele pensa que é eterno, mas não é. Esse tempo vai passar, né, e a luz vai brilhar novamente. E acho que foi uma coisa que aconteceu. A Lava Jato foi um período negro. Alguns controles primeiros começaram por questão de comodidade. Você vê essa competência do Paraná, só começou a ser quebrada porque tudo era Paraná, tudo batia na mão do mesmo ministro Supremo. Tem uma hora que ele não aguentou o excesso, todos os habeas corpus do Brasil, você tudo lá que eles estavam pegando. A Lava Jato, você vê, era o Paulo Roberto com o doleiro. Aí puxou a outra diretoria do Duque, do Cerveró, mas que não tinha nada a ver com aquele doleiro, então não deveria estar lá. Poderia ser Petrobras, Rio de Janeiro, porque não tinha conexão. Aí depois eles começaram a pegar eletronuclear, Ministério do Planejamento. Aí o ministério falou, caiu o Brasil aqui, porque esse sistema no meu colo, no Supremo, eu não dou conta. Então, na verdade, por uma questão prática e não jurídica, de que não daria conta ele como relator de todos aqueles casos, ele começou a separar e jogou, não, a eletronuclear vai para o Rio de Janeiro. Ministério do Planejamento também não dá. E aí começaram a utilizar as regras jurídicas para botar ordem na casa, de que não era a colaboração, não criava uma prevenção do juiz, não é, para aquela competência universal de Curitiba. E aí você começou, no início, por uma questão prática, e depois, hoje em dia, eles foram vendo nos aspectos jurídicos mesmo, essa questão da incompetência, como ela colocou aqui. Mas foi um período de trevas, de muito desespero. Nós, advogados, no meio daquilo, tendo que ver a melhor situação para o cliente, mas lutando pela manutenção da ordem jurídica do que era colocado. É um período muito ruim no início, porque essa falta de regulamentação, havia esses erros, esses excessos nas negociações. Então, a lei, em 2019, veio, o Congresso aproveitou com a experiência de tudo que estava errado para corrigir aquilo. O Judiciário também encaixar alguma coisa, porque um dos embates que existiram, um dos que existiu ali, foi o Judiciário perdeu muito poder, porque o Ministério Público estava fixando pena. Então, alguns juízes não se conformavam com isso, não é? Então você tinha lá no Paraná, a primeira instância fechava acordos muito lenientes, na segunda, o Valor Gebran, nem tanto, ele já não aceitava determinados benefícios que ele achava excessivos. No Rio de Janeiro a mesma coisa, o desembargador Abel Gomes, a primeira instância, na ânsia de fechar o acordo do Ministério Público, o juiz só via a questão da legalidade, não via o conteúdo que estava sendo dado, mas a segunda instância resistia, não homologava aquilo. Você tinha essa briga dentro do judiciário, uma disputa de poder. Mas, especialmente, isso foi um período de muitas ilegalidades que depois, em 2019, com essa regulamentação, serviu para coibir, com o procedimento regulamentado, gravado, documentado, todo o procedimento judicial que leva o inquérito, cada depoimento tem que ser documentado, tudo tem que ser documentado. Então, essas tratativas, essas entrevistas serem gravadas é uma medida muito boa. E depois veio também os limites dos benefícios que podiam ser concedidos, não é? Formas, foram colocando isso que era dado, qual era o limite de utilização, expressamente, não pode ter medida cautelar, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Eles foram coibindo os excessos que já deveriam ter sido vistos no início, mas foi preciso o Congresso entrar aí, atuar naquela proposta para criar os limites e colocar que a colaboração do jeito que exista e
investigação Lava Jato que não se repita da forma como foi. Não é? Acho que a própria lei posterior, que partiu do próprio governo, mostra o equívoco de tudo que foi feito antes, na Lava Jato, dos excessos documentados numa nova lei que veio para coibir todos aqueles excessos e absurdos que foram excessivamente, né, praticados no período de 2014 a 2020. E com viés, indiscutivelmente, no final, de político, da evolução para favorecer o candidato A e prejudicar o candidato B. Museu da Lava Jato. Lembrar para não repetir.